Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Continuamos então nessa leitura do livro de Samuel hoje. Hoje é o momento em que Ana se derrete diante de Deus por causa da sua condição de estéril. Ela que era zombada pela outra esposa. Imagina, hein? Naquela época com poligamia. Uma pessoa que de fora já é ruim zombar. Imagina a outra esposa do seu marido. Claro que dentro daquele contexto, vocês já sabem porque que Deus tolerava a poligamia, né? A revelação progressiva da moral. Sim, que tinha outras coisas importantes para Deus formar o povo. Ele foi tolerando isso. Mas aqui, Ana rasga o coração diante de Deus. Eu disse ontem que dramas lá fora não são uma boa coisa. Fazer draminhas com pessoas. Mas rasgar o coração diante de Deus, sim. Deus não acha ruim que você venha fazer se derreter, chorar, abrir o coração diante dele, como Ana fez aqui. Vocês sabem que a esterilidade naquela época era uma maldição. Por quê? Porque a terra prometida era Israel. Ora, era aqui. Ora, sem filhos não dá descendência para manter aquela terra. Certo? Então, por isso que era muito valorizado na época ter filhos. Hoje, a terra prometida é aqui? É em Porá? Graças a Deus não, né? Graças a Deus não. Qual que é a terra prometida? O céu. Então quem que é estéril hoje, maldito? Ou maldita? Quem? Quem? Quem não busca a Deus indiretamente, mas quem não gera filhos para Deus. Quem não é capaz de dar testemunho de vida para outras pessoas se tornarem filhos de Deus. Que não faça aquela questão de evangelização por atração, que dizem, né? Pelo seu testemunho de vida, por quem você é. Esses são os malditos de hoje. Não são casais que não têm filhos desse mundo. O casal que tem alguém que é estéril, hoje, não significa maldição. Maldição é se esse casal não é capaz de levar outras pessoas para Deus, gerar filhos, né? O padre não é maldito por não ter filhos. Maldito o padre que não gera filhos para Deus. O padre ruim, o padre que não reza, que é preocupado com as suas coisas, que não preocupa com as almas, que tem medo de falar a verdade, que se recua, não é? Outro dia eu falei do vídeo do leigo lá, que chama os padres um pouco de feminilizados, que não é varão, um pai de família. Maldito esses padres. Mas nós não somos malditos por não ter filhos para esse mundo. Porque a terra prometida não é mais aqui, é o céu, né? Então é muito importante ter essa visão. O sacerdote viu essa mulher rasgando o peito e disse: até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. E Ana disse: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem outra coisa. Não julgues a tua serva como mulher perdida, pois foi o excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. O excesso de dor e aflição, o local principal que se deve estar é diante de Deus. E nós católicos diante do Santíssimo Sacramento. É ali. Não perca tempo. Tenho nessas minhas vidas de tribulações, teve algumas vezes que eu ficava dias pensando, calculando umas coisas, meio irritado com alguns problemas.
Aí teve uma vez que eu fui para a capela e tem uma imitação de Cristo. Eu falei, Senhor, fala comigo. E eu fui muito direto dizendo, por que demoraste a vir até mim? Por que ficaste tu contigo mesmo em aquilo que não podes resolver? Quando tiveres tribulação, venha diante de mim o quanto antes. Venha diante de mim. O que você está esperando? O que você vai resolver, criaturinha de M... Né? O que vai adiantar você com você mesmo? E depois, claro, Ana faz uma promessa que se ela concebesse um filho, consagraria esse filho ao Senhor. E depois acaba que Deus concede e ela dá à luz a Samuel. Depois vocês vão ver que Deus leva a sério, né? Leva a sério. Quando Samuel estava lá na casa de Eli, houve um chamado. Eu não esqueço do dia que eu tive a luz, que Deus é a única coisa que presta nesse mundo, que eu fui lá na capela do hospital, na residência, me ajoelhei diante de Jesus e falei, a partir de hoje não me ouça mais, faça o que quiseres da minha vida. 2 dias depois, uma enfermeira me bateu no ombro e disse, você fez uma promessa para Deus, né? Ele vai te cobrar. Isso foi em 2003. Em 2013, 10 anos depois, estava indo para Roma. Quando a promessa de verdade, né? Deus, e no dia que eu ouvi aquela profecia, Deus falando comigo em primeira pessoa, uma coisa também interessante que ele disse, estou reescrevendo a tua história. Reescrevendo. Olha o tanto que o livre-arbítrio muda tudo, né? Quando você entrega e fala, a partir de hoje, toma. Claro, Deus não é burro. Ele vê se aquilo é verdadeiro. Não adianta ficar falando isso de boca para fora. Se isso for de todo o seu ser, ele pega aquilo como pegou o de Ana. E esse salmo aqui? Meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. O que lembra isso? Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz o que era estéril. O que lembra? Esse canto lembra o quê? É o Senhor que faz descer a sepultura e faz voltar, que faz pobre do rico, do pobre faz rico, e humilha e nos exalta. Qual? Magnificat, né? Mas aqui não é o Magnificat, é o cântico de Ana, o canto que inspirou Nossa Senhora. Se você falar com os biblistas bem técnicos, eles vão dizer, Lucas inspirou nesse canto para colocar o Magnificat na boca de Nossa Senhora. Eles são bem técnicos, né? Como Lucas escreveu o Evangelho, ele veio cá, mas é claro que nada impede que Nossa Senhora já tenha visto esse cântico várias vezes, né? E ela faz todo aquele agradecimento no Magnificat, inspirada no cântico de Ana. Certo? E no Evangelho, vamos falar rapidamente do Evangelho. Jesus está na sinagoga e começa a ensinar. Aí diz o quê? Que ele ensina com autoridade. O que é autoridade? O que é autoridade? Unção. É diferente quem tem unção, quem não tem unção.
Existem pessoas, padres ou pregadores, que falam tecnicamente, articulam bem, mas não têm unção. Existem padres ou mais conheço na história padres, por exemplo, São João Maria Vianney, dizem que ele não pregava tão bem, mas tinha uma unção tão grande que atraiu o povo quase do mundo inteiro. O que manda é o quê? Se aquele coração ali que está falando realmente ama a Deus, realmente luta, olha a palavra que eu disse, luta para colocar em prática os mandamentos de Deus. Por que luta? Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós podemos cair, né? Ninguém é perfeito. E aí tem que ter uma maturidade. Da mesma forma que o padre ou um pregador, por isso que eu tenho muita ressalva com pessoas que querem pregar e não têm uma vida profunda em Deus, né? Nós temos que fazer a nossa autoanálise, se podemos realmente pregar. Somos pessoas que colocamos Deus em primeiro lugar, estamos em adoração, né? Vivemos a castidade, tanto no matrimônio como no celibato. Estamos realmente na luta? Esse é um aspecto. Mas também, quem ouve a pregação, a palavra, tem que entender que a pessoa que fala pode errar um dia, pode ter quedas, né? Então, rezar por ela e não jogar no lixo a pregação. Não jogar no lixo a pregação. Porque teve decepcionou com o padre, eu vi ele fazendo uma coisa, acabou. Aí joga tudo que falou fora. Não. Aquilo continua sendo verdade. Isso é um fato, né? E essa autoridade se estende aos espíritos maus. Por isso que tem unção. Porque a presença do Espírito afasta qualquer tipo de espírito maligno também, né? A batalha espiritual. Então é muito importante que nós peçamos essa graça de termos a unção do Espírito Santo, a autoridade que vem do alto. Assim seja.